figura abaixo mostra a colisão de um automóvel em um muro de contenção que dura 10 ms. Aqui podia confundir alguém, esse m aqui é o nosso conhecido milli, né? O milli é um prefixo de unidade de medida que corresponde a 10 elevado a menos 3, né, certo? Não é isso? Então 10 vezes 10 a menos 3 segundos, 10 milissegundos. Os vetores VI e VF, então aqui ó, VI e VF, representam a velocidade inicial antes da colisão e a velocidade final após a colisão do automóvel com módulos de 108 km por hora e 72 km por hora respectivamente. Então o inicial é 108, vamos já converter aqui para metros por segundo, né, que 108 é um valor muito conhecido, nem sempre eu saio convertendo para metros por segundo, mas 108 é um valor tão batido. Para quem pratica bastante, aí já deve ter esbarrado no 108 km por hora tantas vezes, que já decorou que dividindo por 3,6 ele dá exatamente 30 metros por segundo. O 72 é outro, acho que é mais que o 108. Se dividir por 3,6, você dá exatamente 20 metros por segundo. Então ele veio com 30 e depois da batida estava com 20, mas ele mudou direção e sentido também. Tá? O ângulo entre as velocidades e o eixo x é de 30 graus. Ele desenhou aqui. Ó. Isso é que ele pôs um eixo x. Então, de certa forma, aqui eu ensino para vocês sempre que quando você vai analisar uma única direção e vai trabalhar com vetores, você pode escolher um sentido como positivo e o outro como negativo. Quando a questão já pôs um eixo e pôs uma flechinha, então meio que ele já está dizendo que para a direita, que é o sentido da flechinha do x aqui, é o positivo. Portanto, vetores para a esquerda, se você for analisar uma única dimensão, que é o que vamos fazer aqui, tem valores, na hora que for substituir na equação, tem que substituir com valor negativo. E isso está relacionado com o erro básico que é cometido nessa questão para dar o gabarito que deu. A mesma coisa, o y está com a flechinha para cima, então subentende-se aqui. Seria legal de ser mais claro sobre isso, mas dá para inferir que o para cima é o positivo e o para baixo, então, automaticamente, são valores negativos se for trabalhar apenas a direção vertical. E aí vamos às alternativas, as afirmativas, né? Porque todas eu tenho que analisar se é falso ou verdadeiro. A componente x do impulso, observe que está falando só sobre a componente x, então é só na horizontal, uma única direção. Aqui o motorista é submetido durante, e é do impulso, né? Aqui o motorista submetido durante a colisão corresponde a menos 400 kg vezes metros por segundo. O que eu tenho que lembrar de teoria aqui? Impulso. Tá? O que eu vou usar primeiramente sobre o impulso é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Só que aqui talvez é o que pode ter gerado o erro que vai ter principalmente no item C. Tá? O item A, se não me engano, está ok. O item C é o mais problemático. E o D é parcialmente problemático também. Tá? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Aí vamos lembrar que quantidade de movimento é a massa do sistema vezes a sua velocidade. De novo, uma grandeza vetorial. E a quantidade de movimento aponta na mesma direção e sentido da velocidade. Por quê? Porque na equação da quantidade de movimento, a única grandeza que é vetorial é a velocidade. Portanto, a única grandeza que pode dar, né, fornecer a direção e sentido da quantidade de movimento é a velocidade. Então, eles andam para onde a velocidade aponta, é para onde a quantidade de movimento aponta. E o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E eu vou usar também um desses itens, vou aproveitar e colocar aqui, a definição de impulso, que é igual a força média vezes o tempo. Pronto, é isso que eu preciso para essa questão, basicamente. Vamos aplicar? Vê que é pouco até conteúdo, mas aqui tem que tomar muito cuidado. Primeiro, eu tenho o VY e o VI, velocidade inicial VF, na diagonal, e eu quero só pegar a componente horizontal. Então, eu vou ter que lembrar como decompõe vetor. Ó. Então, se eu tenho aqui o VI, por exemplo, eu projeto ele no eixo horizontal, faço a sombra dele no eixo horizontal. Tá vendo que eu fiz como se fosse o sol batendo aqui por baixo, uma lâmpada, e a sombra ficaria aqui
e ele vai ser o VIX. Tá? Da mesma forma, se eu colocar aqui, eu projetar aqui no eixo vertical, eu tenho aqui o VI componente vertical, Y. Observe que ela é para cima, tá? Porque ele está na diagonal para cima. Então, ele tem uma componente para a direita, ele está na diagonal, seria nordeste, né? Então, ele tem para leste e norte, os componentes. Se eu pensar que o norte é aqui no topo, né? Bom, a mesma coisa fazendo para o VF, de outra cor, para não confundir muito. O VF eu decomponho aqui. E eu tenho o VF na direção X. E posso decompor aqui também. E eu vou ter o VF na direção do Y. O grande problema do item C que deu errado é porque, olha só, no Y a velocidade inicial era para cima e a final é para baixo. No X não acontece isso. A inicial é para a direita e a final ainda é para a direita. Tá? Então, se você seguir as regrinhas de operação com vetores à risca, como eu ensino, que quando é uma única direção tem um sentido positivo ou negativo, na hora de substituir na equação, colocar os sinais corretos, você acerta e percebe que o examinador errou, dizendo que a C é verdadeira. Tá? Se você fizer errado e colocar tudo positivo, você encontra a C verdadeira. Mas é um erro para estudante poder cometer. Olha que, espero que os meus não cometam isso. Né? Quem faz aula comigo, porque eu canso de falar que você tem que adotar um sentido como positivo e o oposto como negativo e colocar os sinais quando você trabalhar com vetores numa única direção. Vamos lá. Primeiro vamos pegar a componente x do impulso. Eu vou calcular primeiro as componentes das velocidades que eu vou precisar aqui. Ó. Então, o VIX, que é esse aqui, se você olhar o triângulo retângulo que fechou aqui, ó, ele é o cateto adjacente ao 30. Cateto adjacente lembra cosseno. Tá? Quem já assistiu minhas aulas de decomposição de vetor, se não me engano tem aulas express, eu também explico e reexplico isso em diversas aulas de colisão, né, em dinâmica, e acho que em outros assuntos também, mas mais em dinâmica. Decompor vetor, basicamente, eles formam sempre o triângulo, vai acabar as componentes e o vetor principal e seus componentes vão formar um triângulo retângulo, e se aquela componente é o cateto adjacente, você lembra da trigonometria do triângulo retângulo, que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, é o VI cosseno. E se fosse o cateto oposto, seria o VI seno. E vai ser, né? Porque eu vou fazer o VI y aqui também. Bom, o ângulo é o 30. Então, aqui vai ser o VI, que é o V inicial, que é 30, né? Deixa eu colocar aqui para ganhar espaço. Como é que eu tenho mais ali? É só poder fazer mais aqui. O ângulo é 30, na decomposição aqui, ó. Então, é 30 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30... da trigonometria te lembra, né, que é a raiz de 3 sobre 2. Lembra que a matemática não pode ser esquecida. Né? A matemática tem que estar com você. Isso vai dar 15 raiz de 3. Observe que aqui eu estou calculando em módulo, eu não estou posto sinal nenhum. Né? Então, ele é 15 raiz de 3. Já o V fx... Vou fazer primeiro o x, depois o y, porque eu vou usar primeiro o x na letra A e o y na letra B. O VFX é o VF, também é 30 aqui, cosseno de 30, então, porque o VFX é cateto adjacente ao 30, ó. E ele é 20, né? Velocidade final é o 72, que dá 20 metros por segundo, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, que vai dar 10 raiz de 3 metros por segundo. Tá certo? Vamos fazer agora, já deixar aqui tudo, ó, VI Y, vai ser o VI. Aí observe que o VI Y está aqui, ó. Se eu projetar ele aqui, porque outra coisa que eu ensino é que quando você trabalha, você não está trabalhando com rotação, só com translação, que é o caso desse móvel aí que colide com a parede, no muro de contenção, né? Você o que eu ia falar mesmo? Quando você está trabalhando com a decomposição, você pode projetar, você pode desenhar o vetor em outro lugar, contanto que você mantenha a sua direção, seu sentido, e seu comprimento seria a sua intensidade. Então eu posso transladar, pegar esse vetor VY e jogar ele aqui, ó, para fechar um triângulo retângulo, que os cálculos VI e Y.
vão dar o mesmo resultado. Ou eu poderia ver que isso aqui é 30, aqui por alternos internos é 30, e o VY é cateto oposto, de qualquer maneira que você enxergue isso. Então, se é o cateto oposto, lembra a equação do seno, que é cateto oposto pela hipotenusa. O VI é a hipotenusa, né? Então, aqui vem seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, o VI é 30 vezes meio. Vai dar 15 metros por segundo. De novo, estou colocando só a intensidade aqui, tá? Sinal eu vou pôr depois de acordo com o sentido aqui. E o VFY é o VF seno de 30, que é 20, né? Vezes meio, que é 10 metros por segundo. Então, isso aqui vai ser meio que minha consulta. Quando eu for equacionar agora as questões, eu vou olhar isso aqui sempre. Então, vamos agora aqui, eu deixo um espaço extra, né? Porque é o nível, vamos fazer o item A. A componente X do impulso. Então, vamos lá, impulso. Agora é só fazer com calma, olha só, usando a regrinha de vetores. É a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso na direção x é a variação da quantidade de movimento na direção x. Variação da quantidade de movimento, com toda variação, que vem o delta na frente, né? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tudo aqui no eixo x. Eu estou trabalhando apenas com o eixo x, eu posso fazer isso. Analisar cada eixo, né, uma direção de cada vez. E depois, se eu quiser o todo, eu faço uma vetorial. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, então a velocidade final x, menos, aqui a massa, velocidade inicial x. Substituir quantidade de movimento por massa vezes velocidade. A massa. Eu vou pôr em evidência, mas eu já vou olhar aqui, ó, a massa é quanto? 80 quilos. Colocar a massa em evidência. E aqui vai ser o VFX menos o VIX. Pronto, agora vem a parte das continhas numéricas. É só seguir as regrinhas, ó. A massa não tem direção e sentido, é uma grandeza escalar. Portanto, eu ponho só 80. O VFX é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho que olhar para que direção ele está. Ele está VFX, ó, VFX está para a direita, é o sentido positivo, então eu pego o valor dele, e que é VFX, que é 10 raiz de 3, e coloco com o sinal de mais. Ou não coloco nada, está implícito o sinal de mais. 10 raiz de 3. Menos, esse menos é da própria equação, e agora vem o VIX. O VIX, cadê o VIX? Está aqui. É que ficou parecendo VY aqui, porque esse para cima. Esse aqui, ó, esse vermelho na horizontal. Está para a direita é positivo. O VX é 15 raiz de 3, então o menos aqui já era da equação. Aqui eu ponho o 15 raiz de 3 apenas. Seria menos mais 15 raiz de 3, daria menos 15 raiz de 3. Pronto, agora ficou tudo numérico, agora você não precisa mais se preocupar com direção e sentido. Só no final para interpretar o resultado. Então vai ficar 10 raiz de 3 menos 15 raiz de 3 dá menos 5 raiz de 3. E você vai ter o impulso do x, 8 vezes 5, 400, vai ficar menos 400 raiz de 3. Agora uma coisa interessante sobre o impulso, ele tem duas unidades que costumam aparecer nos exercícios. A mais conhecida para impulso é o Newton vezes segundo, porque ele é a força média, que é em Newton, vezes o tempo, que é em segundos. Só que como ele também é a variação da quantidade de movimento, ele pode também ser expresso com a unidade da quantidade de movimento. Mas, professor, não muda o valor? Não. Newton vezes segundo e a unidade de medida da quantidade de movimento, que é massa, quilograma, vezes velocidade, metros por segundo, são unidades de medida equivalentes. Newton vezes segundo e quilograma vezes metro por segundo são equivalentes. Então, tanto faz você responder, se fosse uma questão aberta, menos 400 raiz de 3 Newton vezes segundo, ou menos 400 raiz de 3 kg vezes metro por segundo, as duas estariam corretas, a não ser que a questão exigisse, eu quero nessa unidade. Aí tem que escrever, mas elas são equivalentes. Acho que mesmo que eu escrevesse a outra, o examinador não tiraria ponto porque elas são equivalentes. Tá? Portanto, aí eu falei que não precisava mais pensar em vetor, por que tem esse menos aqui? Por que o impulso na direção x tem um sinal de menos? Porque ele é uma grandeza vetorial e a direção dele, o sentido dele é indicado pelo sinal.
O sinal de menos é para a esquerda. Isso significa que o impulso horizontal, né, a componente horizontal do impulso sobre o automóvel foi para a esquerda. Não precisa para essa questão, mas é legal você interpretar. Então, se você faz os cálculos direitinho, colocando os sinais direitinho, a resposta te dá mais informações do que simplesmente a intensidade. Essa resposta não só deu a intensidade, como também deu a direção e sentido. Esse sinal de menos, quando você trabalha numa única direção, ele te dá a direção e sentido. Significa que é um impulso na direção, na horizontal, tem intensidade 400 raiz de 3 Newton vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo, e está na direção horizontal e no sentido negativo, que a gente estabeleceu como negativo, que é para a esquerda. O que faz sentido, né? Ele bateu aqui, ele tinha 30 e foi para 20, então ele perdeu na componente horizontal, ele foi de 15 raiz de 3 para 10 raiz de 3, porque o impulso agiu contra a velocidade, freando um pouco a componente horizontal do carro, então está contra o movimento. Tá vendo como o resultado diz muita coisa para você? Portanto, é falso, porque ele colocou menos 400, se fosse menos 400 raiz de 3, seria verdadeiro. Típico da Unirv, né? Colocar um detalhezinho para ficar falso. Aqui que está um problemão. Aqui ainda está certo, mas é aqui que gerou o problema. Você vai ver que para mim o problema surgiu aqui. O examinador calculou a componente Y errada. Tá? E aí saiu tudo errado. Vamos ver por quê? Aqui, vamos continuar aqui embaixo. Então agora o item B. O item B diz: a componente Y, aqui era X, agora é a mesma coisa que é com I, do impulso sofrido pelo motorista, do impulso, a mesma coisa, durante a colisão, corresponde a menos 400 raiz de 3 Newton vezes segundo. Aqui colocou quilograma vezes metro por segundo, aqui vezes segundo, dá na mesma, unidades equivalentes. E ele queria que fosse errado, porque aqui é menos 400 raiz de 3, aqui é menos 400. Ele achava que era menos 400, mas não é. Aqui dá menos 400 se você fizer errado, se você assumir que a componente inicial era para cima e a final ainda é para cima, como se ele tivesse atravessado a parede na diagonal assim. Mas não, ele bate e volta. O impulso para fazer alguém frear no sentido que estava indo e ir agora no sentido oposto é muito maior do que o impulso que alguém faz só freando e ele continua indo no mesmo sentido. Concorda? Um trem indo, pensa num filme do Superman, um trem indo na direção. Aí ele vai fazer o impulso, uma força vezes tempo, que vai diminuir a velocidade do trem, mas ele continua no mesmo sentido. É uma força. Agora imagine a força para ele pegar, bater no trem assim, o trem não só parar de vir, mas voltar de ré. É muito maior. E do jeito que ele calculou aqui, esperando que desse menos 400, ele está supondo que ele só também freou na vertical. Mas não. Ele não diminuiu só a velocidade, ele zerou e empurrou no sentido oposto. Tá? Então o impulso é bem maior do que o examinador previa e entendeu o que seria. Vou fazer o mesmo processo, ó, receita de bolo. Só que agora é Y. Ó, é a variação de quantidade de movimento no sentido Y, que é a quantidade de movimento final Y, menos, né, com toda a variação, quantidade de movimento inicial Y, final menos inicial. Substituindo. Massa, velocidade final Y, menos massa, velocidade inicial Y. Põe o M em evidência. Vou fazer aqui. Velocidade final Y menos velocidade inicial Y vetorial. Isso aqui não tira setinhas. Eu não posso tirar setinhas porque é vetorial. Eu só posso sumir com a setinha quando eu trocar por um valor numérico ou substituir aquilo por uma operação, quando é bidimensional, por exemplo, tem que ir para a geometria plana, que esteja embutido aí a ideia de direção e sentido, onde ela se responsabiliza, digamos assim, por calcular a direção e sentido. Aqui, como eu estou trabalhando uma única direção, quem fica responsável por armazenar a informação de direção e sentido é o sinal. Então, eu não posso tirar o vetor, a setinha em cima, até eu trocar por um valor numérico com o sinal correto, para não perder essa informação. A massa 80, e aqui vem o grande boom dessa questão. A velocidade final Y, vamos olhar aqui, ó, ela é para baixo. Ela é para baixo. Para baixo é menos. E o valor do VFY é 10. Então é menos 10. É menos 10. Aí o menos da própria equação. E agora vem o VIY.
O V e Y é para cima. Para cima é mais. E o valor do VY é 15. Então é menos mais 15, que daria menos 15. Aqui eu não sei, de algum jeito ele achou que era... Não sei. Ele não fez o menos V, acabou fazendo menos mais, achou que daria menos 5 aqui. Acho que ele ficou mais 10 aqui, foi 10 menos 15, achou isso. Só que aqui o problema é que é menos 10, acho que o erro está nesse 10. Quem resolveu e botou a letra C como verdadeira, colocou menos 10, colocou mais 10 aqui. O problema é que o VY final é para baixo. Então ele está ignorando, está desprezando o sentido de direção. E isso é fatal numa questão de vetores. É a diferença de acertar e errar. Tá? Então o correto aqui não era dar menos 5, que daria menos 400, que é o examinador queria. Mas sim dar menos 25 vezes 80. 80 vezes menos 25. E essa conta dá quanto? Basta pegar 8 vezes 25, que dá 200, né? Tem um menos aqui. 8 vezes 25 dá 200, que a cada quadro dá 100. Isso aqui é 80, então põe mais um zero. Dá menos 2.000 Newton segundo, ou quilograma vezes metro por segundo. E não menos 400, como o examinador queria. Dá 5 vezes mais. Claro, como eu falei, o impulso para alguém parar e voltar de ré, ou sei lá, mudar a direção, mudar o sentido, é muito menor do que o impulso que você precisa só para dar uma freadinha nele, mas ele continua indo no mesmo sentido. Então, aqui é falso, o gabarito está dizendo que é falso, mas você percebe já pelo estilo da Unirv que ele queria que só tivesse errado porque estava trocado, que aqui era o 400 raiz de 3, aqui é o menos 400, mas não é, aqui é menos 2.000. E aqui seria o menos 400 raiz de 3. Newton vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo. Beleza? Então aqui eu concordo com o gabarito, é falso. Mas não pela razão que ele acreditou que era falsa, porque a prova de que ele acreditou que ele é menos 400 vem na C, que foi dada como verdadeira, mas ela é claramente falsa. Olha só. A força média que o motorista experimenta durante a colisão corresponde a 80 kN. Ele quer a força média que o motorista apresenta. Aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar o impulso resultante, porque ele não fala que é na horizontal ou na vertical. Ele quer a força média como um todo. Então agora, ó, eu tenho, vou fazer aqui item C. Agora eu vou usar a ideia de que impulso é igual a força média vezes o tempo. O problema é que aqui o impulso não é no x nem no y, é o impulso resultante. Então eu vou pegar o impulso no x, que é para a esquerda, porque é negativo, e vou colocar aqui. Aqui. Ele tem um valor de 400 raiz de 3. Eu não estou colocando menos, porque a flecha para a esquerda já está embutido o menos. Tá? Aqui eu vou trabalhar com geometria plana, é como se fosse comprimento de flecha. Então eu trabalho com valor em módulo, e o sentido eu pego por regra de soma de vetores, ó, que eu quero o impulso resultante. O impulso y, ele é negativo, então ele é para baixo, que é o sentido negativo que foi adotado ali pelos eixos. Ele vale 2.000. Tá? Então esse é o impulso x, esse é o impulso y. E eu quero o impulso resultante, tá rabinho com rabinho, eu uso a regra do paralelogramo. Tá? Então o vetor que eu quero para equacionar ali é esse. Esse é o impulso resultante. Tá? Observe que aqui eu vou acabar achando a intensidade, porque eu vou acabar calculando a intensidade aqui, e eu sei que a força média vai ser nessa direção também. Por quê? Porque o único vetor que tem do lado direito da equação é a força média. Então ele anda de mãos dadas com I. Para onde ele aponta? Aponta o impulso. Para onde o impulso aponta é para onde aponta a força média, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Pitágoras, tá? Basicamente aqui está projetado esse comprimento aqui corresponde ao 2.000. Aqui eu nem vou colocar a flechinha mais, porque eu quero o módulo, vou achar o comprimento disso aqui, que é o comprimento do vetor é a sua intensidade, está relacionado com a sua intensidade. Então vai ficar que o I ao quadrado, que é o impulso que eu quero para equacionar aqui, ó, que é a hipotenusa,
é igual a 2.000 ao quadrado mais 400 raiz de 3 ao quadrado. Aqui o que eu fiz também? Ó? Aqui ele está querendo a resposta em kilonewtons. Né? Então eu podia ter... não, vou trabalhar assim mesmo. Vamos achar primeiro o impulso. E o que eu fiz? Eu calculei... acho que outro jeito de fazer é calcular a força média x, a força média y. Podia ser assim, calcular a força média x, a força média y, e depois fazer a soma vetorial com as forças. Tá? Porque eu lembro que eu fiz uma conta mais fácil aqui. Só que eu tive que fazer outros dois cálculos para encontrar a força média x e y aqui com o tempo. Vou fazer desse jeito agora, já que eu comecei. Mas você podia achar com o impulso x a força média x, com o impulso y usando o tempo de 5 milissegundos, e depois fazer a força resultante média aqui. Dá na mesma, tá? Vamos fazer aqui, vamos ver se eu não vou ter muito problema por ser... Agora estou me virando nos 30, nem vai tentar olhar minha colinha porque eu fiz de outro jeito ali. Vou fazer assim. Aqui eu vou colocar 2 vezes 10 ao cubo. 2 vezes 10 ao cubo, tudo isso ao quadrado, para ficar mais fácil a conta. Ó. Aqui eu vou colocar 4 vezes 10 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo ao quadrado, ficar mais fácil a conta. Aí vai dar 4 vezes 10 à sexta, mais 16 vezes 10 à quarta, vezes 3. 16 vezes 3 dá 48. Aqui se eu pegar, vou deixar tudo 10 à quarta. 4 vezes 10 à sexta, eu posso escrever com 400 vezes 10 à quarta, para poder somar. 16 vezes 3, 48, né? Vezes 10 à quarta. Então, o impulso ao quadrado vai dar 448 vezes 10 à quarta. Tirando a raiz quadrada, que não vai dar exata, né? Que não, porque daria exata se tivesse dado 400, vai dar exatinho se fosse 400, mas infelizmente o examinador não pensou na direção, no sentido. Isso aqui vai dar 20... Vamos testar, qual é a raiz próxima de 448? 22... Dá 4, 4, 4, 4, 484. E o 21? 1, 2, 2, 2, 4. 441, ó. Deu próximo. Então, é aproximadamente 21 vezes 10 ao quadrado. Daria 2.100 newton vezes segundo. Finalmente, se eu quero a força média, né? Então, eu vou colocar aqui impulso é igual a força média. Vou repetir, né? Eu tinha escrito a equação lá em cima. Vou repetir aqui, mas só em módulo, né? A direção e sentido eu já tenho pelo desenho. Eu vou colocar aqui 2100. É aproximado, né? Força média, que o valor está aproximado. E o tempo 5 vezes 10 a menos 3. Continuar aqui. Então eu passo dividindo, né? Aqui eu coloquei os 5 milissegundos, tá? Então aqui está em newtons, aqui está em newton vezes segundo, aqui está em segundo, a resposta vai dar em newton. Então a força média, se eu não errei conta ali, vai ser aproximadamente 2100 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Eu vou deixar o 10 a menos 3 aqui, porque isso aqui vai dar em newton. Só que a resposta é em kilonewton. Lembrando que o quilo é um prefixo, que nem o mili, só que ele equivale é um prefixo de unidade de medida, que vale a 10 ao cubo. Como já tem um 10 a menos 3, eu vou passar para cima aqui do mesmo lado da igualdade, então só troco o sinal do expoente. 2100 por 5, tá fazendo de cabeça, porque por 10 é 210. Então aqui vai dar 420, dada aproximadamente, né? Fiz um arredondamento daí, mas até porque a questão estava errada, tá furada.
2.100 por 10 é 210, então por 100 é 420 vezes 10 ao cubo. Então tá aí, a força média é aproximadamente 420 kilonewtons. Deixa eu ver minha colinha aqui, em que valor eu cheguei fazendo pelo outro processo. Estou achando a força média. Mas cheguei a muito menos. Será que eu errei alguma conta? Eu achei a força média menos 200. Foi 10 milissegundos? Não? Ah, foi 10, gente. É o que dá no olhar. Só corrigindo aqui. Mas não vai mudar muita coisa. Onde que eu pus os 5 milissegundos? Foi aqui. É 10. Falha nossa aqui. É 10. Então aqui é 10 vezes 10 a menos 3. Então é 210, não 420. Vezes 10 ao cubo. Que dá 210 kilonewtons. Pelo outro método eu achei 211,7. Mas daí apareceu uma raiz de 7 ali. Tá por aí. O fato é que deu aí mais que o dobro do valor que o examinador esperava, porque não prestou atenção no sentido dos vetores, que é um erro que eu não quero nem que meus alunos cometam, quanto mais o examinador. Aí aluno, tudo bem, estudante, perdoável, agora o examinador, tomara que tenha sido um erro de digitação, coisa, mas não parece. Então tá, então aqui o gabarito verdadeiro é falso, o verdadeiro é falso, é ótimo. Tava com o verdadeiro no gabarito que eu tenho, que eu acredito ser definitivo, depois eu vou checar. Qualquer coisa eu ponho uma mensagenzinha no vídeo aí. Então você está assistindo o vídeo vai ter a mensagem. Caso se não tiver mensagem é porque realmente o definitivo está dizendo que é falso, que é verdadeiro. Tá? Vou colocar aqui. Discordo do gabarito. Discordando do gabarito. Tá? E aí vem eu entender que não tem cálculo nenhum. Vou usar só uma equação e aqui também gera problemas. Vamos ver por quê. Caso o muro de contenção fosse feito de um material mais elástico, então ele vai colocar... Porque todo material, a gente vai ver na próxima questão, tem um pouco de elasticidade. Mesmo que pareça mais rígido, no mundo real, nada é 100% rígido. Ele tem um pouco de elasticidade. Mas não são mesmo. A parede de concreto tem muito pouca elasticidade. Ela tem. Se eu olhar microscopicamente, ela tem ali uma elasticidade, mas é praticamente zero, né? Então, se ele pegasse o muro e trocasse por um material mais elástico, aumentaria o tempo de colisão e, consequentemente, diminuiria a força média experimentada pelo motorista durante a colisão. Bom, vamos pensar isso com calma? Eu acho que poderia ter sido mais preciso com algumas coisas, no mínimo, porque para mim não ficou certo isso não, olha só. Vamos pegar a equação, que o impulso... Porque tem muita questão sobre isso já, só que as outras tem um diferencial que essa aqui tem tem um detalhe que essa aqui não tem. Por isso nas outras dá para afirmar o que ele afirmou. Nessa, há controvérsias. Olha só, aqui está a equação do impulso. Vamos isolar a força média. A força média é o impulso dividido pelo tempo. Então você fala, professor, se ele é mais elástico, é que nem que você jogasse em vez de colocar uma parede de concreto, colocasse uma corda elástica ali, uma mola, uma rede, né? Que nem faz para parar com caça, quando ele não consegue pousar, você vê no Maverick 2, no Top Gun, quando você vai parar um caça, até acho que não também tem, né? E pousando no porta-aviões e não tem o sistema tradicional, você coloca uma rede e ela segura com cordas elásticas, né? Só que nesses casos, a velocidade é sempre a mesma. Você teria o método tradicional e o método de emergência, digamos assim, mas o impulso é o mesmo, porque a variação de quantidade de movimento é a mesma. Ele parte da velocidade inicial e freia, e vai até parar. Então, você garante aí que o impulso é constante, porque você garante que a variação de quantidade de movimento, que é a massa vezes velocidade, o impulso, ó, é a variação de quantidade de movimento, que é a massa velocidade final menos a massa velocidade inicial, né? Porque quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então, em exercícios, que é onde acontece a pergunta,
e você está analisando sempre um móvel que vai bater num muro até parar, e aí você bate num muro, ou bate num objeto mais elástico, mas é sempre até frear e para, pum, é uma colisão inelástica, né? Ele gruda no negócio e vai e até para, aí você pode garantir, porque aí o impulso, a variação de quantidade de movimento vai ser a mesma, porque a velocidade final inicial é a mesma, então isso aqui é constante. Se você aumenta o tempo, como isso aqui é constante, se aumenta o tempo, automaticamente a força média diminui. Então, por isso, por exemplo, por que que o cinto de segurança faz isso? Ele diminui, ele estica um pouquinho quando você vai até frear. Ou por que que o airbag é isso? De novo, ele vai te frear até o zero. É da sua velocidade inicial até o zero. Né? Alguém que pula de um prédio e cai num colchão de ar. É até o zero. Às vezes até ele para e sobe um pouquinho, que vai ter, é o seu problema. Né? Então, o que acontece? Quando ele vai até o zero, você garante que a variação de movimento é a mesma. Que ele vai do inicial até o zero. Inicial até o zero. Nos dois casos. O problema aqui é que o carro não bate e para. Ele bate e quica. Ele vai para o outro lado. Então, quando você aumenta a elasticidade, e não é até ele parar, agora imagine você batendo numa parede de concreto, você volta com uma certa velocidade? Até volta. Né? Mas é pouco, puff, e cai para trás, né? Machuca. Agora imagine você batendo numa parede de elástico, uma bola de pilates, uma bola que amassa e restitui muito intensamente. Tem até uns vídeos cacetados no YouTube sobre isso. Ele bate e sai voando, ou seja, a energia cinética é muito mais acumulada e até aumentada, né? Ela aumenta por causa da elasticidade, da restituição, do poder de restituição daquele objeto. Então, depende do que você colocar mais elástico. Imagina você batendo com uma parede, ou batendo com uma bola de pilates, ou batendo com aquelas cordas de lateral de ringue, vai e volta. Você volta com muito mais velocidade do que batendo numa parede. Você quica e volta muito mais. Você pode até ir freando mais devagar, mas quando você volta mais rápido. Provavelmente o impacto é menor. A gente até vê nessas situações, da lateral do ringue, que a pessoa se machuca menos do que bater no corner ali do ringue, que machuca mais. E é mais duro, né? Ali é duro. Você vê em luta livre, enfim. Mas não está garantido, entendeu? Depende da elasticidade. Como eu falei, você vê uns vídeos cacetados aí de bola de pilates, que uma pessoa vai contra a outra assim, e aqui se eu tivesse batido na pessoa, ela só cairia para trás. Mas quando ela bateu numa pessoa segurando uma bola de pilates na frente assim, quando ela teve a restituição, foi tão elástico, que a pessoa saiu voando atravessando a sala. Então será que a força média foi diminuída porque você aumentou o tempo? Não tenho certeza. Não tenho certeza se a força média foi diminuída. Tá? Para mim não dá para afirmar. Se o que dá para afirmar em os exercícios é que o objeto partiu de uma certa velocidade e freou, era sempre até zerar a velocidade. E aqui não é o caso. Ele está batendo e ricocheteando. Então, apesar de que aparentemente normalmente é para isso que você faz uma coisa mais elástica, é para diminuir o impacto, diminuir a força média. Se for muito elástico, eu não tenho certeza se realmente a força média vai ser menor. Talvez haja uma demonstração, mas acho que não aí foge o escopo do ensino médio, não sei, acredito eu. Alguém pode me falar aí. Que garante que não importa quão elástico seja aquilo, a força média vai ser sempre menor do que bater numa coisa rígida. Talvez seja, mas não é trivial assim. Então, para mim, isso aqui não tende a você marcar que é verdade, mas eu vou colocar uma interrogação aqui porque podia ter sido mais claro o exercício. Dizer que a variação, se você garante que o impulso é o mesmo, mas aqui não dá para garantir, porque se aumenta a elasticidade, você mexe no impulso, mexe na variação contínua de movimento, porque está batendo e voltando, ficaria mais fácil de ver. Aqui eu preciso de algum trabalho que realmente eu não tenho certeza se dá para fazer com o escopo do ensino médio. Essa análise aqui com qualquer material. Se vai dar sempre menor. Se vai dar, a elasticidade máxima é 1, que dá a velocidade de afastamento igual a de aproximação. Se a velocidade de afastamento já foi igual a de aproximação, aí tem que ver o tempo.
Tem que ver o tempo, e aí depende, se for uma corda de beira de ringue é um tempo, se for uma bola de pilates é outro tempo. Dependendo do tempo que demorou a colisão, porque vai mexer, porque mexeu na elasticidade, mexe no tempo. Se não aumentar tanto assim, por exemplo, se o tempo aumentar 2 vezes, mas o impulso aumentar 4 vezes, ferrou. A força média aumentou muito. Acho que não dá para garantir. Tá? Com o que você tem no ensino médio, acho que não dá para garantir. Se alguém tiver uma prova aí, uma demonstração, me manda. Que para qualquer material, independente da elasticidade, velocidade 1, né, coeficiente elástico 1, o tempo nunca vai ser menor do que tanto. É impossível. Como que eu vou garantir que o tempo vai mudar? Vai aumentar quanto? Acho que depende do material, aumenta diferente. Se for uma corda elástica, se for uma bola de pilates. Então, acho que não dá para afirmar que era verdadeiro, não. Eu quero acreditar que não dá para afirmar. Então, as C e a D estavam furadas para mim. Essa aqui, para mim, creio que poderia anular. Não dá para afirmar se é verdadeiro ou falso. E essa tinha que trocar de verdadeiro para falso. Tá? Então, questão lambança, mas ótima para ensinar um monte de conceito aqui importante.